acabou. Já acabou seu caderno de filosofia? Eu ainda tô usando do ano passado. Ah, bom. Bom, a pauta de hoje, vocês coloquem assim, ó. Lembrando que cabeçalho e margem, tá? No caderno, bem bonitinho, tá bom? Ah, e já tá programado, já tem uma data. Depois a Kézia vai postar lá no grupo para vocês. Para vocês Amanhã vai levarem ter os clipes. feriado? Não, amanhã tem aula normal. Okay. Já tem uma data, depois a Kézia vai postar no grupo para vocês, tá? Tem uma data lá para vocês pedirem para os pais, para levar lá na escola, cadernos e livros, para nós professores fazermos a correção e avaliarmos, tá bom? Então, caprichem. Já tem essa data marcada, viu? Já está marcada no nosso calendário, nós já sabemos. Vocês, quando ela postar lá no grupo, vocês vão ficar sabendo também. Então, dá tempo, eu já estou avisando com antecedência. Da minha matéria e das outras, se por um acaso estiver desorganizado, dá tempo de vocês se organizarem para poder mandar caprichado. Tá bom? Então, pauta. Livro P. Livro P. 20 e 21. Livro P. 20 e 21. Tarefa no CA. Tarefa no CA. Tarefa no CA, P.6. Repetindo. Pauta, livro P. 20 e 21. Outra pauta. Tarefa no CA, P.6. Arthur entra na reunião. Uhum. Calma aí, vou fazer um negócio. Arthur, você tá me ouvindo? Arthur, está me ouvindo? Arthur, da aula passada ele participou. É bugado o microfone dele um pouco e demora para abrir. Ah, tá. Mas ele participou da outra aula com câmera ligada e áudio ligado? Não. Com a câmera, não. Não, ele participou. Ele participou, só que a câmera não. Bom, página 20. Vamos lá, página 20. Modos de existir. Modos de existir. Página 20. Vou abrir a apostila, Isso, abra, coloca a data já. Coloca a data, hoje é dia 31/3, coloca a data. Ok. É apostila, né, mesmo? Arthur, deixa a sua câmera ligada, tá? Mesmo que o áudio esteja estragado, deixa ligada para eu ver que você tá aí, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que você precisar, você manda no chat, tá? Coloca a data, então, no livro. Botei. Prof, Oi. faz banheiro. Vai rapidão. Vai rapidinho. Num pé e volta no outro. Coloca a data nas páginas 20, 21, 31/3. Começando aqui a leitura. Modos de existir. Modos de existir. Vimos antes, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo, depois eu vou pedindo para outras pessoas lerem, tá? Vimos antes que estamos cercados por uma incrível diversidade de seres e coisas. Dessa forma, cada um de nós conhece apenas uma parte daquilo que existe. Além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece ou vice-versa. O que ele quis dizer aqui?
que o autor desse livro aqui quis dizer aqui? Que, além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece ou vice-versa. O que ele quis dizer? Alguém sabe? Henrique, Porque arrisca? você sabe, você olha para aquela pessoa, você pode saber que ela existe. Quando ela olha para você e percebe que você também existe, Sim, também, mas assim, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece. Ou a pessoa conhece algo que a gente não conhece. de você compartilhar é, as coisas que você conhece com a outra pessoa que não sabe daquilo, Isso, ó. compartilhar a, putz, Eu entendi. Não, o eu seu esqueci a raciocínio está palavra. certo, é isso mesmo, o seu raciocínio está certo. Ó, por exemplo, às vezes a gente está passeando no shopping com uma amiga, né? Ou com a mãe, ou com o pai, não importa com quem. Às vezes passa um conhecido pela gente, né? Às vezes a gente faz um comentário assim: olha, fulano. A gente cumprimenta, os dois viu, né? Beleza, cumprimentou. Daqui a pouco, um de vocês. Pro, a senhora travou. A professora travou. Aí voltou. Destravou? Travou. Voltou agora? Voltou. Voltou? Ah, então voltando. Então, faz de conta que vocês estão passeando com a mãe e o pai de vocês em algum lugar, passa alguém conhecido por vocês. Aí, beleza, passou, vocês falam, olha, fulano. Aí, vocês vão dar com a mão, os dois. De repente, vocês falam para a mãe de vocês, assim, um exemplo, tá? Professora, Fala, o Luiz nossa, viu a entrou. bolsa? O Luiz entrou. Tá. Luiz, filhinho, tá Oi, aí? tô. Liga sua câmera. Eu não posso ligar agora. Por quê? Ó, eu vou falar no seu PV do WhatsApp. Quê? Eu vou falar no seu Ele vai falar contato com a do senhora WhatsApp. depois. Eu acho que ele tá no banheiro. Tá, continuando então aqui, presta atenção. Então aí vocês falam meio assim, nossa, viu a bolsa que a fulana tava? Aí a mãe de vocês fala, não, não, nem reparei. Entenderam? Vocês conseguem ver coisas que às vezes a outra pessoa não consegue, ou vice-versa, ou às vezes a mãe pode comentar assim, nossa, que sapato bonito. Aí vocês falam assim, nossa, eu nem vi, nem reparei. Então é nesse sentido, entenderam? Vocês dois viram a pessoa, mas um consegue ver uma coisa. Eita, filho, hein? Mas um consegue ver uma coisa que o outro não viu, então é a troca, né? Tá bom, filho, já entendi. Tá bom, fica aí na aula de boa, viu? Ronaldo Fica aí, saiu da reunião. né? Tá, então isso que ele tá querendo dizer aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Além disso, podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece ou vice-versa. É nesse sentido, tá bom? Quando ouvimos falar de algo desconhecido, como saber se isso de fato existe? O que podemos nos dar certezas sobre a existência de algo, de alguém ou de nós mesmos? Quais são os critérios que normalmente observamos para buscar esse tipo de certeza? Continua a leitura para mim, Henrique, por favor. Aí, essas questões desafiadoras podem se tornar ainda mais difíceis de serem respondidas quando observamos que há diferentes modos de existir. Você já pensou, por exemplo, se uma ideia existe da mesma forma que uma borboleta, um papagaio, um museu, uma pessoa, um nome e assim por diante? Será que utilizaríamos o mesmo critério para certificarmos da existência de cada um dos itens que acabamos de mencionar? Então, essas questões desafiadoras podem se tornar ainda mais difíceis de serem respondidas quando observamos que há diferentes modos de existir. Grife esse pedacinho. Que pedacinho? Esse primeiro. De essas primeiro- até modos Isso. de existir. Essas até modo de existir. Bia,
Lê para mim o outro parágrafo. Por outro lado... Onde? Por outro lado... Lá no modo desistir é terceiro parágrafo. Isso, o terceiro parágrafo. Por outro lado... Da página 20? Isso. Tá. Por outro Quer grifar lado, também? talvez você considerasse estranho se, de repente, alguém lhe pedisse para provar que você existe. Mesmo assim, imagine-se nessa situação. O que faria para provar sua própria existência? Mesmo crendo nela, você pode fazer com que os outros também acreditassem? Poderia dar a eles uma garantia que você não é um exemplo de ficção ou de imaginação? Todos esses questionamentos servem para mostrar que a existência é assunto para muita reflexão e muito diálogo. Isso daí acontece muito com pessoas que se relacionam à distância, né? Por esses Facebook, por outras redes, né? Isso daí acontece muito, porque eles pedem Principalmente muito. o Tinder. Isso, exatamente, Tinder, então, qualquer rede social, na verdade, né? Porque o que acontece? Você pode muito bem pegar uma foto fake, colocar no seu perfil, quem garante que é você mesmo? Não é? Quem garante? Como que vocês fariam para provar para uma pessoa que você é você mesmo? Como? Hoje Vocês tem da muito parte honesta. tipo de efeito, né? Qualquer pessoa pode mentir a sua identidade na internet. Isso mesmo, com tudo, com foto diferente, ou às vezes até mesmo com Photoshop, né? Às vezes a mulher Geralmente quer eu uso surpreender o homem lá, faz aquele Photoshop, fica a coisa mais linda do mundo. Quando o homem vai no conhecer meu pessoalmente, WhatsApp, no meu não é nada Instagram, em daquilo. todas as redes sociais, eu boto a minha foto, para não enganar, porque não faz... exemplo, vamos supor, você começa a namorar com uma pessoa pela internet, a pessoa fala, manda uma foto sua, você manda aquela do Google, e ela pergunta, manda outra, você vai ter que revelar que é você, porque só se você achar o mesmo cara com aquela foto. Exatamente, que é muito difícil acontecer, né? Conseguir encontrar, né? Geralmente é Muitas só pessoas um, fazem isso no Tinder. O que, Renato? Falsificam fotos. O quê? Pessoalmente, Muitas bastante pessoas foto botam no outras Tinder. fotos que sim. não são no Tinder. Sim, isso daí tem muita furada. Quantos casos que já aconteceu de mulheres serem sequestradas, mortas, inclusive, né? Morta, inclusive, por quê? Porque se encanta com aquela foto linda, maravilhosa de um homem numa rede social, acaba se Só que, na apaixonando, verdade, não é vai em aquele busca cara. de conhecer esse homem, e às vezes o homem é um assassino, às vezes o homem é um sequestrador, às vezes o homem, né, não vale nada. Então, acontece muito isso daí. Vamos supor assim, vocês conhecem uma pessoa bem distante daqui. Essa pessoa, ela não tem câmera, ela não tem como receber uma imagem de vocês, ela só conversa com vocês por palavras, vamos supor assim, por palavras, ou por ligação. Como que vocês fariam se essa pessoa pedisse para vocês provar que vocês é mesmo essa pessoa que está escrevendo a mensagem para ela? Uma foto minha. Não, e se a pessoa não tem como receber? Eu ia ter que... Mas se tem como mandar mensagem, tem como mandar foto. Chamada de vídeo, pô. Não, essa pessoa não recebe, essa pessoa não tem como. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo nítido aqui para vocês. Se nós não estivéssemos áudio aqui, se não tivesse áudio aqui nessa tela aqui, ó. Pelas mensagens. Como que eu ia pedir, por exemplo, para o Luiz me convencer que ele é ele mesmo que está aqui? Contar que a não é história uma outra da pessoa vida que dele, ligou. contar a história da Para ele vida botar o Eu acho nome que eu dele posso inteiro. falar algo Pra Mandar ele o botar nome o nome completo? dele inteiro no chat. Mandar o nome completo? Eu acho que pode pôr algo que só os dois sabem. Tipo, algo em que Não, aconteceu na tipo- sala. Ou Bom, que a gente já viu. bom Tipo uma exemplo. senha, Provar velho. que aquela Tipo, pessoa. você fala daí... Muito bom. só Ou botar o dois nome vão inteiro saber. da pessoa. Muito bom. O Leonardo, por exemplo. Que está sem áudio, que está sem câmera. Como falar para ele, me provar que é ele mesmo que está ali? Filho. Leonardo é um impostor. Como falar, por exemplo, tá? Isso eu estou dando exemplo para vocês, nítido aqui da sala. Como que fazer uma pessoa provar que é ela mesma que está ali? Eu gostei da ideia do Luiz Felipe Leão, ele deu uma ideia boa. Comentando algo que seja pessoal, que só os dois saibam. Tá? Aí eu vou acreditar. Ou Exatamente. talvez só a sala sabe, né? Exatamente. Muito bom, gostei. Então, hoje em dia é muito fácil de se enganar.
É muito fácil, até não somente em pessoas, tá? E produtos também. Quantas vezes vocês veem na televisão, ou nas redes sociais, mesmo noticiário, pessoas que foram enganadas fazendo compras à distância e que chegou outra coisa diferente daquilo? Minha prima encomendou um iPhone, eu acho que foi na Shopee, chegou uma pedra. Não é nem brincadeira, chegou uma pedra. Pois é, pois é. Eu conheço também uma menina, uma colega minha, que também fez uma compra de um celular pela internet. Na hora que foi abrir a caixa, tinha um extrato de tomate dentro. Pois Já é, vi muitas pessoas comprando, por exemplo, um cara, acho que comprou um frigobar, chega um monte de coisa zoada. pois é. No caso dele, trocaram, veio tipo uma secadora de pratos. Acontece muito, viu? Acontece muito. Então, isso daqui são os modos de existir, tá? Mas agora voltando para o lado de pessoas, são os modos de existir. A parte da rede social, nossa, o Facebook, Instagram e o Twitter, eles enganam muito, muito. Eles fazem as pessoas serem as melhores pessoas do mundo. Mas não tem como saber se realmente é tudo verdade aquilo que a pessoa posta. Postar é uma coisa, a pessoa posta sempre foto sorrindo, sempre foto com passeando em lugares legais, Só que divertidos. talvez ela não é aquela Sempre pessoa que muito tá na foto. família, sempre Talvez muito ela amigo. pode ser, ela pode estar demonstrando alegria, só que por dentro ela pode estar triste. Sim, ou ela pode ser, na verdade, uma outra pessoa diferente, não é? Ou ela Postar, pode ser uma outra pessoa que além de fingir que é feliz, essas coisas, ela pode ser do mal. sim, com toda certeza. Professora, tem muitos Tipo, casos ela que eles pode se pagar de sequestram as rica, pessoas. mas às vezes é pobre. Tem muitos É, casos Isso em que as acontece muito, pessoas... pessoas se pagando de rico na internet, na verdade não é. Verdade. Tem Fala, muitos casos em Luiz. que tem muitos casos em que as pessoas estão sendo sequestradas e eles pegam fotos e coisas das pessoas e postam nas redes sociais para parecerem que elas estão bem, que elas estão No numa caso, vida normal. aconteceu um Mas na negócio que verdade é elas com estão meu sendo tio, sequestradas. que, tipo, tinha um Verdade, cara Luiz. usando a foto dele. Tipo, pegaram o WhatsApp o tio do meu pai, e aí pegaram e começaram a, tipo, um cara pegou a foto dele e começou a usar, e ele pegou os contatos do tio do meu pai para ficar pedindo dinheiro, parecendo que era ele. Então, e sabe o que pode acontecer também? A gente fica postando tanta coisa nossa particular, às vezes nós não estamos mentindo, nós estamos postando de verdade. Domingo Sim. na chácara tal, na família tal, ainda coloca às vezes localização. Isso é Aí, o perigoso. que acontece? Muito perigoso. Às vezes nós temos alguém na nossa rede social que não é honesto, que deve ser amigo de criminosos, que não vai com a nossa cara, é onde acontece alguma bobeira, né? De falar, aí a pessoa postou, tá fácil, vai lá um sequestrador, vai lá um assassino lá naquele local da localização. Acontece também, tá? Maneiras de existir. Olha o tema, olha esse tema que nós estamos estudando aqui, ó, que diferente. Maneiras de existir. Tá? Eu existo. Eu não preciso postar tudo da minha A vida. pergunta Eu não é, preciso por quê? compartilhar tudo. Oi? A pergunta é o porquê. O porquê o quê? Não entendi. Por que disso tudo? Por que disso tudo? Por que a pessoa precisa ficar expondo a maneira dela existir para todo mundo? Não disse, não é necessário. Por quê? Pra se mostrar? Ah, Olha, muitas eu vezes. estou aqui em algum lugar. Chega uma pessoa e pega a localização dela. Verdade. É horrível e nunca pode professora, postar a professora. localização. Geralmente no Facebook, Instagram. No Instagram até vai, mas no Facebook não bota foto de perfil sua. É muito perigoso. Professora, Oi. que nem nos jogos online. Às vezes eu tô lá de boa, dando uma caminhada no meu joguinho, fazendo uns negocinhos lá, e vem uns caras, eles se tornam amigos. Aí um pede a localização do outro. Não, nunca façam isso daí, Não. não. Nem no Igual. celular, Aí depois o outro cara sai e o que vai fazer? nem no celular de vocês. Nunca deixa ativada a opção Não. Pode dar localização. nenhuma Nunca. informação pessoal. Nenhuma, exatamente. Bom, hora de filosofar. Para Ô, refletir. professora, Oi, professora, oi. acho que você sabia que mesmo assim, sem ativar
a opção de localizar o celular, mesmo assim, os outros conseguem te rastrear? Não sabia não. Só que é bom Se você quando usar seu tá- celular, a pessoa quando- consegue. Quando você Peraí. vai sair, geralmente é bom ativar a localização, porque se alguém te assalta, seu celular tá com a localização ligada. Você consegue achar o cara. Então, Henrique, celular mas do cara. aí, na verdade, assim, você tem que colocar na balança, né? Por um lado, é bom você ativar a localização. Se o Mas seu geralmente celular ele for tira a roubado, bateria. você tem como, né, rastrear e localizar seu celular. Realmente é verdade. Por outro lado, se o seu celular está sendo rastreado por alguém que quer te sequestrar, tá muito mais fácil da pessoa te encontrar com ele ligado. Então, tem esse ponto de vista também, tá? Ronaldo, não sabia disso que você me falou, não, tá? Foi eu, professor, Thiago. Insights. Ah, foi você? Geralmente quando você clica em sites, exemplo, clique aqui e você ganha não sei quantos reais, R$1 milhão. Só clique e gera essa roleta. Quando Aí você clica ele naquele pede negócio, o localização. cara já tá com os seus dados. Ah, Sim, esses Rosas dias pede tava localização. tendo, né? Aquele link da Amazon, né? É, da Amazon. Né? Tava tendo Esse esse Tá número. falando, gira e você ganha esse celular. Aí eu mandei lá no grupo que tá eu, Luiz e o Thiago, e aí a gente viu que era óbvio que era vírus, estava na cara. Pois é. Hora de filosofar. Para refletir sobre a existência, considere os itens a seguir e circule os que correspondem a algo que você julga existir. Só vai circular aquilo que corresponde a algo que você julga existir. Unicórnio. Vocês julgam que existem ou não? Não, Não. Então, circula. Extraterrestre. Quem acha que talvez. existe, circula. Talvez. E aí? Eu acho que talvez. Já Sombra, encontrar vida em Marte. né? Sim. Sombra sim. Eu, particularmente, eu acho que existe. Sombra sim. Você não, Sombra Bia? não Acho existe, que é não o existe, Bia? reflexo de você. Na minha opinião, não existe, porque é o reflexo. Não existe o quê? A sombra. Não existe mesmo. Existe. O que eu vejo? Mas ela não Existe tem porque a vida, gente Renata. vê. É Mas tipo a só um pessoa, a reflexo sombra nosso. existe, velho. A sombra É um existe, mano. Mas um sombra Mas ela não Nossa. tem vida, Thiago. Só é você. Não, mas só não que- significa se ela tem vida. Henrique, Não é se ela tem vida. Henrique, Oi. presta atenção. Você está falando que a sombra não existe porque é um reflexo de mim, né? Uhum. E que ela não tem Mas o vida. reflexo não é a sombra. Você só está trocando o nome. É. Você só está trocando o nome. Você trocou a palavra sombra por reflexo. Na verdade, é a mesma coisa, né? Sobre reflexo é a mesma coisa. Sonho existe? Existe. Não. Acho que não. Alguns Não, existem. existe. Falei errado. Alguns, Se a porque os gente sonhos sonha, tornam existe. realidade. É. Alguns Se a sonhos gente tornam sonha, realidade. sem sonho, Isso era pra ser um Sim, trocadinho, geralmente mas já ao mesmo aconteceu tempo é muito comigo. Eu verdade. sonhei alguma coisa e aconteceu no dia. Tipo, eu sonhei, aí passou umas Também. semanas e aconteceu aquilo lá. E eu fiz a mesma ação que tá no meu sonho. É um déjà vu. É déjà vu mesmo. É verdade. Prof, só uma pergunta. Tem como ter um déjà vu na hora que você tá sonhando? Tipo, ter um déjà vu no sonho? Sim. Tem. Sim. Tem? Tem. What the fuck? Ó, na verdade, eu já li Então sobre é o isso nosso daí. eu do sonho que tá tendo um déjà vu. Ó, eu já tinha lido sobre isso daí. O déjà vu, ele é um acúmulo também numa parte do seu cérebro, que agora eu não lembro o nome dessa parte, mas é um acúmulo de informações, de memórias, de lembrança, que você guarda muito bem guardado, e uma hora acontece assim, e você fala assim, nossa, mas parece que eu já participei disso daqui, não é? Porque é como se fosse da algo outra vida. parecido, é algo parecido A aula que passou você muito já rápido. fez, Passou muito rápido. só trocou alguma coisa assim, algum cenário, alguma coisa, tá? Isso. Sim. Número, existe? Não. Sim. Existe, pô. A gente consegue Não. contar, se a gente consegue Não contar. é existe. número. Alguém tem dúvida que números não existe? Mano, Não. o número Número, existe, sua velho. idade. Sua idade é um número. Então, A idade é um número. número existe. O dia de hoje é um número. Você vai Isso ver aí. aquele horário ali, ó. Ali em E o cima, mês seu de horário, hoje é um o número. horário é um mês número. mês É um de número hoje é um também. número. Também. Não, Passado. mas não é só um número. Não é só um número. Ah, sim. é O passado existe. Passado existe. É claro, porque como que você viveu sem o passado?
Exatamente. Vocês estão circulando, né? Vocês estão circulando Sim, que estão falando que existe, né? Algo que não possa ser representado por palavras, existe? Existe, pô. Existe. Não, não. Existe. Não, pera. Ó, às vezes eu tô Putz, não sei. sentindo uma coisa que nem eu sei explicar. Não tem muito esse termo que a gente fala? Tem. Oh, Então, nossa, eu tô Quando sentindo. é verdade, uma é coisa verdade. que você não consegue falar. Então, existe. Então, Olha, existe. Coisas sem nome, existe? tipo, Existe. existe. Porque Não tem sei. coisa, prof, tem coisa que o ser humano ainda não descobriu que não tem nome ainda. É o famoso Sim. negócio. Pega aquele negócio ali, O Bruninho. negócio do mar. As coisas O negócio do mar. Pois é. É, O fundo do mar, o ser humano conhece 2%. Então, Tem coisas que não tem Pois nome. é. o que deve ter lá pro fundo do mar? Nomes que não representam nada. Não sei. e Chimbirui. Sim, Chimbirui. Chimbirui. Sim, existe. sim, existe. É um nome que não representa nada. Problemas sem solução. Existe Sim. ou não existe? Existe. existe, pô, existe. Existe. E perguntas sem resposta. Existe. Existe. Sim. Ó, número 2, eu não vou nem ler, porque o número 2 nós já fomos fazendo e conversando sobre, tá? Número 3, após o diálogo, responda com suas palavras. O que significa existir? É a mesma coisa que viver. Responda, escreve aí, depois Tá, vocês vão pode. ler para mim, escreve aí. Ah, O que eu também não significa sei. existir? Eu também não sei, eu tive uma ideia, mas eu não sei não. Tem que escrever. Escreve. Minha qual página? Página 20. Página 20. Pronto? Se alguém já fez e quiser já falar, pode Já falar, fiz. tá? Que a gente já vai adiantando a aula também. Já fiz. Pode falar, Renato, o que você respondeu? Eu coloquei estar é o presente, é um lugar, é o tempo. Quem mais? Sim. Murilo, você tá com cara de que já fez. Então, se não fez, acelera. Oi, Bia. Oi, Bia. Eu coloquei assim. Eu coloquei assim, algo que você consegue ver, sentir ou cheirar. Bom, quem mais? Filho, você já fez? É a mesma coisa que viver, só que diferente e natural. Bom. Ah, meu professor, derrubou o negócio aqui. Já volto. Meu Deus. Henrique, uma resposta, meu Deus. Ixi, o É Henrique você tá- viver, você ter uma existência. Você presenciar aquele momento. Henrique, respira e lê de novo Oi? com calma, porque travou tudo que você falou, não entendi nada. Fala de novo. Internet. Desculpa. Fala de Significa você ter uma presença viva, você ter aquela existência, você presenciar aquele lugar, você estar com a sua vida, você estar vivo. Bom, muito bom. Tiago, tá muito quieto aí, Tiago. Vamos, Tiago. Eu ainda não fiz. Calma. Igor. Pode falar, Igor. Liga seu microfone. Ainda não fiz. Você vai fazer um negócio, já volto. Bora. Quem não fez? Tô passando para a próxima página já, hein? Falta 15 para as 3 já. Murilo, não é possível que você não fez ainda, Murilo. Não tô conseguindo acreditar. Tiago, vamos, Tiago. E aí? Ronaldo. Uma piada. Para fazer você ficar zen, Ronaldo. Pensar, usar a cabeça, usar o cérebro. Pensar grande, pensar além. Respondi? Não, professora, não é isso. É tipo, tava lá 2 mais 2.
é igual a 4, matemática, sim, física, sim, e filosofia. Por quê? A filosofia sempre pensa. Tudo que Então, a filosofia vê, ela tem que saber o motivo. Sim, ué. Tipo, Sim, você nunca qual, teve curiosidade para saber por quê que 2 mais 2 tem que ser 4? Quem inventou isso daí? Você nunca teve essa curiosidade? não. Nunca? Ó, então, para pensar. Por quê? Quem que inventou que o número 2 tem que ser número 2 escrito dessa maneira? Por que que 2 não poderia ser simbolizado pelo número 8? Você nunca teve essa curiosidade também? Número 8 é infinito virado para a esquerda ou para a direita. Então, por que que o número 8 tem que ser representado o símbolo do infinito, só que em pé? Por que que não poderia ser qualquer outro tipo de número que representa o número 8? Porque o número é tipo uma letra, né? O número é tipo uma letra, só que em outro significado. Não, número não é tipo letra. Letra é letra, número é número. Tem nada a ver um com o outro. Mas Não, não tem assim, mesmo. se a gente escrever, tem como a gente escrever um número em número ou em letra. 1, 2. Não. Em Mas quem Não palavra. entendi. inventou que o número 1 tinha que ser exatamente aquele pauzinho em pé com um pedacinho virado para a esquerda? Por que que o número 1 Sei. não poderia, o símbolo do número 1, o número do número 1, não poderia ser o número 3 ou o número 2 ou o número 5? Porque não faz sentido. Por que que não faz sentido? porque é um só. Só, isso aí. Ué, o número 2 é um número só também. E daí? Sim, mas tipo, é um. Então, seria só um. Ou E seja, o Tem nada a 2 ver. ia ser dois números uns juntos. Daí tudo é filosofia, ó. Tá vendo a utilidade da Então uma filosofia? Depois dessa pessoa. conversa, eu já nem sei mais o que é matemática. Pois é. Tá Professora, vendo a filosofia, a mas, importância dela? professora, de certo, uma pessoa foi lá e escreveu assim: vou fazer um símbolo. Aí fez o símbolo do número 1, aí fez o símbolo do número 2, do 3, do Eu 4, do 5, do 6, 7, 8, 9 e do 0. Ronaldo, respira, calma, é isso que eu estou te falando. Por que que essa pessoa que fez os símbolos do número 1, do número 2, do número 3, por que que colocou o símbolo do número 1 justamente aquele número? Por que que não poderia ser outro número? Por Não exemplo, sei, eu não sei. o número 7, por que que não poderia ser o número 1? não sabemos. Não Pergunta pra sei. pessoa que criou. É, Filosofia, Viagem no filosofia, tempo. Viagem no tempo. filosofia. Não, não é viagem no tempo, isso chama-se filosofia. viagem no É porque tempo. a gente está acostumado, a gente pensa, a gente vê o 3, a gente sabe que é o 3, a gente não pensa que é um, que podia ser um. Só que, na verdade, podia ser um, só muda o nome. Se a gente não Exato, soubesse que o 3 é o 3, a Henrique. gente, ia, Você a merece um gente 10 de poderia participação. mudar. Henrique, você merece um 10 de participação, só pela sua lógica. Tá vendo? É isso que eu estou tentando explicar para o Ronaldo, que ele falou, eu entendi a pergunta dele, ele quis dizer que matemática tem fundamento, que ciências têm um fundamento, mas por que que a filosofia, por quê? Por que da filosofia? Porque vocês estão acostumados com aquilo e aquilo só, vocês não pensam além. Vocês já sabem que o número 2 é aquilo, então pouco para vocês, pouco importa. Quem que inventou esse símbolo do número 2? Por que, que o número 2 tem que ser aquele símbolo, não pode ser outro? É isso mesmo que o Henrique falou, exatamente isso. Então a filosofia tem muito mais fundamento, eu acho. Ela te faz pensar grande, ó. Pensar além, exercitar muito além do que aquilo que vocês já estão acostumados. Página 21. Página 21. Vamos lá, quem não respondeu a página 20 ficou sem a participação. Página Eu 21. já fiz, eu já fiz. Então fala aí. Professora, mas eu tava. Eu derrubei o negócio no chão, eu tive que passar pano aqui. Ah, mas eu preciso também adiantar a aula. Faltam 10 para as 15 e eu não posso ficar parado na página 20. Não, eu sei. Então vai. Então, se fez a resposta, fala a resposta. Fala rápido para a gente passar para 21. Ainda não fiz. Aí. Professor, eu fiz. Fala então, fala. Ser alguém ou algo e estar presente no espaço e tempo. Bom. Murilo. Algo que você consegue sentir, encostar, saber que existe, cheirar e ouvir. Bom também. Igor. Algo que é real e sabemos que não é ficção. Aquilo que nós sentimos, vemos e presenciamos. Bom. Muito bom. Isso aí. Página 21. Ah, Renato, lê para mim a página 21.
Quem que é para ler? Página 21. Quem que é para ler? Renato. Aí, Renato? Posso ler no lugar dele? Ele tá lendo, só que tá muito baixo o volume dele. tá. Então é só Lê todo o mundo. Henrique, então. É Lê o só Henrique. desativar. Não, eu quero Renato leitura. Renato, Vai, eu não quero Renato. Henrique, eu quero Renato. Puxa o Desativem o áudio microfone de um pouco Renato, vocês. perto da boca. Tira o áudio de vocês, deixa só o dele ligado. Um filósofo francês chamado Jean-Paul Jumpou. Sartre destacou uma diferença fundamental entre os modos de existência das coisas e das pessoas. Segundo ele, as coisas são pensadas e planejadas por alguém antes que existir. Mas as pessoas primeiramente nascem ou, é, ou seja, começam a existir somente depois disso. Planejam seus próprios modos de ser, pensar e agir e conviver, assim elas transformam sua existência, dia após dia, com as escolhas que fazem e as atitudes que tomam. Por isso, talvez encontremos coisas iguais, mas não pessoas iguais. Isso. Então, olha só, por exemplo, as coisas, elas são pensadas antes de existir, certo? O nítido que nós temos disso é da vacina da Covid. Ela foi pensada antes dela ser totalmente elaborada. Primeiro foram lá, estudaram quais os componentes, o que é isso, o que é aquilo. Ela vai passar a existir com a função do quê? Com a função do quê? De ser vacina para a Covid. Então, ela foi pensada antes dela existir. Já as pessoas, não, as pessoas existem para depois pensar. Isso que ele falou aqui, esse Jean Paul falou aqui. Então, pronuncia-se Jean Paul, tá? Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre. Pode grifar o nome desse filósofo aí, ó, que eu posso fazer alguma pergunta sobre ele na avaliação. Tá? Grifes o nome dele aí. Então, você concorda ou não com as ideias de Sartre? Escreva sua opinião e lembre-se de justificá-la com argumentos. Então, para nós encerrarmos nossa aula hoje, eu quero a resposta de vocês dessa questãozinha aqui, para encerrarmos a nossa aula de hoje, tá? Você concorda ou não com as ideias de Sartre? Que ideia? A que eu acabei de explicar. As coisas, primeiro, elas são pensadas para depois existir, tá? As coisas são primeiro pensadas para depois existir. Pensaram muito tempo como fazer um meio de comunicação, onde as pessoas pudessem levar de um lugar para o outro, viajar, usar, fazer pesquisa, inventar o celular, tá? Então, primeiro foi pensada para depois existir. E já as pessoas primeiro nascem para depois começar a pensar. Pode falar, Henrique. Por exemplo, uma obra. Você tem que pensar como que vai fazer aquela obra para depois construir ela. Uma casa, você tem que primeiro pegar os perímetros dela, fazer, contar, ver se o tanto de material que vai precisar para você construir ela. Os azulejos, você precisa ver quantos rodapé, quantos azulejos precisa para completar aquele chão. Exatamente. Muito bem. Então, a pergunta, ó, é tipo, você tem que ver tudo que precisa para fazer aquilo para depois existir. Isso mesmo. Então, presta atenção como que vocês vão colocar a resposta no escrito, tá? Falar é uma coisa, escrever é outra. Olha a pergunta primeiro. Você concorda ou não com as ideias de Sartre? Sim, eu concordo. Ou não, eu não concordo. Escreva a sua opinião. Aí você vai opinar. Se sim, vai dar a sua opinião. Sim, ele realmente pensou certo, porque primeiro as coisas para existir têm que ser muito bem pensada para depois vir o concreto dela, tá? As pessoas, realmente ele tem razão, porque as pessoas primeiro nascem para depois pensar. Tá? Justificá-la com argumentos. Aí sim entra a parte que o Henrique falou. Eu tenho meu argumento para concordar com Sartre, ou eu tenho meu argumento para discordar dele.
Terminei. Aí, quem terminou, pode compartilhar então a resposta. Posso falar? Pode falar. Eu coloquei que não, porque, um exemplo, o universo não foi pensado e planejado para depois ser criado. Mas e se Deus planejou? Isso que eu ia perguntar. Será que Deus não planejou? Deus do nada fez assim, ó. Professora, Falou o dedo e sabe apareceu a tudo? coisa que mais me trava na minha cabeça? Ah, Quem criou as galáxias para depois criar outras galáxias e outras para criar os universos e depois os planetas? então, olha só. Você tem uma religião? Eu não entendo disso. Eu mais ou menos. Não, mas você Mais ou menos. acredita em algum Deus, alguma religião? Só Mais ou acredito em Porque Deus. depende muito. Então foi Deus. Tá, olha só. Peraí, Luiz, deixa eu explicar um pedaço aqui. Voltado para a parte da religião, tá? Quem tem uma religião, como o Luiz falou, ele tá certo, tá? Ele explicou certinho, é isso mesmo. Quem tem uma religião, a religião, ela diz o quê? Que são os mistérios da fé. Você tem uma fé em Deus, foi ele que fez e pronto, acabou. Não importa se ele desenhou, se ele usou concreto, se ele desenhou lápis, se ele não desenhou, se ele instalou o dedo, se ele não instalou. Tá? Quem acredita Agora, em Deus tem a fé e sabe que foi ele que fez tudo e pronto, acabou. Agora, se você Só que nós acredita temos no as Big pessoas que Bang, não acreditam em Deus. Aí É. fica essa pergunta no ar. Peraí, mas como que surgiu isso daí? Foi através Porque da eu teoria acho que do eu Big sei. Bang? Vocês já Porque- estudaram sobre a teoria do Big Bang? Já. Então, às Já. vezes, tem pessoas que acreditam mais na teoria do Big Bang. Pronto, foi uma explosão Então, que teve, apareceu como as se coisas fosse- e pronto, acabou. Então, se você acredita no Big Bang, você interpreta como se fosse o Big Bang também planejou, porque se ele explodisse, ele não ia explodir e ia do nada formar. Então ele já tinha planejado para explodir e criar o planeta. Então, tá vendo? Temos o lado científico e temos o lado religioso. Não é? Pronto, alguém mais respondeu? Tô fazendo aqui. Eu sou os Então dois. façam aí. Oi, Renato? Por isso é que eu sou o lado científico e o lado religioso ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Mas tá bom, tá? Ô, Renato, a resposta, o ponto de vista é seu, tá bom? É seu. Então, não tem assim o certo totalmente e o errado totalmente. Esta pergunta aqui de filosofia é a sua opinião, tá bom? E nós, como pessoas, eu como professora, e vocês como amigos um do outro, cabe a nós o quê? Respeitar. Eu não tenho que discordar e nem concordar, tá? Minha função aqui como professora de filosofia é dar os meios. Levar tanto pelo lado da religião quanto pelo lado científico. E respeitar a opinião de vocês. Cada um tem a sua e pronto, acabou. Tá? Eu posso avaliar somente o quê? Se você fez uma resposta bem elaborada. Ok? Renato, você já fez a sua resposta? Já anotou a tarefa? Sim. Já? Pode ir lá pro recreio. Tchau. Até semana que vem. Peraí, antes de você sair. Espera aí, antes de você sair. Espera aí, eu não lembro se lá no começo da aula eu falei, mas se eu falei, eu vou repetir, e se eu não falei, eu vou falar de novo. A tarefa, vocês tirem foto e mandem para mim, tá? Colocando Tá. o nome de quem fez. Página da tarefa. Página 6. Ah, tá, é página Página 6, seis. agora que eu lembrei. Isso. Tira foto, manda para eu corrigir. Lembrando que todas as fotografias de vocês sejam muito bem identificadas quem que está mandando. Eu não tenho o número de vocês agendado. Então, se não mandar para mim, só mandar a foto, como que eu vou avaliar? Tá, mandou, mas e aí? Para quem que A anota? pessoa pode ter rabiscado, escrever qualquer coisa e tentar tremer o celular e tirar foto. E aí sai Então, borrado. foto nítida, manda a fotografia e escreve lá embaixo. Beatriz, 7º B. Pronto, eu já vou saber quem que fez, tá bom? Um exemplo, tá, Bia? Então, Renato, pode ir pro seu intervalo. A fotografia, manda para mim até terça-feira da semana que vem, tá? Ok. Até terça, porque quarta eu já tenho que ter corrigido todas e saber quem que fez e quem que não fez, tá bom? Professora. Tchau, pro. Pode falar. Tchau. Pode falar. Pode falar, Tiago. Sim, pois para fazer um quadro você precisa pensar nas cores, na moldura e etc.
Boa, muito bom. Professora, eu posso falar o meu? Pode ir, tá? Pode ir pro seu intervalo. Pode falar, filho. Sim, pois tudo que o humano faz é pensado antes. Por exemplo, uma empresa. Ninguém faria uma empresa sem nenhum planejamento. E o ser humano também não planeja algo antes de nascer, pois ainda não tem consciência. Boa, muito bom. Ai, meu, ai, que orgulho. Que orgulho de ter criado um filho assim, olha. Muito bem, parabéns. Isso mesmo, Luiz. Pode ir lá pro seu intervalo, tá? Tchau, até semana que vem. Murilo, quer dar sua resposta? Eu escrevi assim, concordo, pois se você ver uma cadeira toda quebrada, ou sei lá, né, tipo, com uma cara de quebrado, você não vai pensar antes se vai sentar ou não. Bom. Vai lá, Murilo, pode ir. Sim. Pode ler, Bia. Sim, pois as pessoas nascem antes de pensar. Ponto, por exemplo, para montar algo, você primeiro pensa e depois faz. Certinho também, Bia. Isso mesmo. Tchau, Tchau. Bia. Bom intervalo, tá? Até semana que vem. Igor, é sua. Sim, claro, há algumas exceções não saudáveis que os pais querem controlar seus próprios filhos para determinarem o que eles vão ser. Mas as pessoas elas fazem sua própria história. Já a construção é pensada por alguém e depois construída com planejamento. Boa, Igor. Parabéns pela resposta, viu? Muito bem, é isso mesmo. Tá bom? Parabéns. Ficou com alguma dúvida, Igor? Não? Anotou a tarefa direitinho? Anotou? Então vai lá então para o seu intervalo, tá? Até semana que vem. Tchau, Igor.